ao vivo para a porta da escola Antônio Vieira. Uma mãe trabalhando recebe a notícia: seu filho foi expulso da escola. O filho dela autista, há mais de 7 anos nessa escola em Antônio Vieira. Não é possível uma escola com a capacidade que tem, com a estrutura que tem, não resolva um problema que acontece uma vez na vida, tá? Por causa de uma corda que o filho dela teria levado. Eu não vou aceitar isso, avisando a escola Antônio Vieira, avisando a você da escola Antônio Vieira. Tem outros meios que podem ser levados, não apenas expulsar. Maíra Portela está com a mãe do lado, que vai nos contar, está com o doutor Leonardo Martinez, que também é pai de autista, mas é o maior advogado nessa causa aí. Maíra. Exatamente, Zé. A gente vai conversar primeiro com a Andréa para entender exatamente o que foi acontecer. Uma denúncia séria, porque imagine um adolescente autista que, por ter tido uma crise na escola, acabou sendo expulso da instituição de ensino, ou seja, sem qualquer acolhimento e qualquer conduta que atendesse às necessidades, né, daquele adolescente. Depois vamos conversar assim com o Leonardo Martinez para explicar o que os pais, né, de crianças autistas devem ter conhecimento quando matricularem seus filhos em instituições de ensino. Quais são, sim, os deveres, né, a obrigação das instituições de ensino quando admitem uma criança com autismo. Mas a gente vai conversar logo com a Andréa. Andréa, boa tarde, obrigada por conversar com a nossa equipe. Mas já explica o que foi que aconteceu com o seu filho. Então, terça-feira da semana passada, ele veio para a aula e quando ele chegou no colégio, ele começou a jogar com a coleguinha que também é especial e ele tem 2 celulares. Ele ficou com um celular na mão e emprestou o outro celular para ela. E pediu para os 2 mediadores dele olharem o celular dele, tomarem conta do celular dele, porque ele estava concentrado jogando. E aí eles disseram para ele que não precisava. Que eles não iriam ficar olhando porque ele já tinha 16 anos, já era responsável e tinha que cuidar das suas coisas. Só que assim, ele é literal, ele não entende quando você fala assim com ele, metáforas, ele não entende. Você precisa falar com ele de forma objetiva. Então, aí ele já desorganizou, foi o que desencadeou a primeira crise. Agora, o mediador que você fala são aqueles assistentes de turma, né? Que é aquelas pessoas que ficam acompanhando as crianças especiais. São estagiários de psicologia, do curso de psicologia. Mas já acompanham seu filho já há algum tempo na escola? Há um ano. Há um ano. E aí, o que é que eu levanto? Eu levanto que já são pessoas que conhecem e que o colégio deveria capacitar, né? Capacitar melhor os funcionários, os estagiários, inclusive os outros alunos. Agora, ele já tinha tido alguma outra crise, já tinha desestabilizado alguma outra vez ao longo desses anos, né? Porque já são 6 anos, né? Durante 6 anos que ele estuda nessa escola. Já, sim. O tratamento dele, ele tem o melhor tratamento possível. Com a psiquiatra, psicólogo, ele fez durante muitos anos o ABA, ele tem um acompanhante terapêutico que acompanha ele no estudo da escola, casa, professores particulares, porque apesar dele ser muito bom aluno, a nível de notas, inclusive as provas dele são iguais a de todo mundo, ele não assiste aula, então ele precisa se preparar para chegar no colégio e fazer as provas. Agora desencadeou essa crise, né? Ele se desorganizou e o que aconteceu depois? Porque tudo bem, se desorganizar também não seria motivo para uma expulsão. Isso, então, aí ele desorganizou e saiu correndo pelo colégio, gritando e falando coisas sem sentido. Conseguiram conter ele e levar para uma sala, que ele conseguiu fugir, tá aí a segunda falha, né? Porque consegue conter, mas não consegue conter. E a terceira foi quando ele viu um funcionário do colégio colocando os alunos do 9º ano para dentro da sala e ele, desorganizado, falou quem não entrava para o inferno e xingando. E aí os meninos começaram a apontar para ele e rindo. Ou seja, isso daí para mim é bullying. O que é que eu acho que deveria ser feito pelo colégio? Palestras para os típicos, porque não adianta só cuidar dos atípicos, precisa educar os típicos. E aí, como foi para você quando você recebeu uma ligação informando que tudo isso estava acontecendo? Isso, ele me ligou, ele mesmo
me ligou de chamada de vídeo e aí, depois, 16 horas da tarde, o vice-diretor Anderson me ligou querendo marcar uma reunião. Essa reunião ocorreu na quinta-feira. Eu vim com meu ex-marido, que é um excelente pai, super presente, e a gente dá o melhor da gente. Inclusive, eu estou fazendo outra faculdade agora de psicologia para conseguir entender melhor meu filho. Então, o que o vice-diretor explicou? Não, ele chamou a gente para uma reunião, que na verdade não foi uma reunião, foi só para dizer que Guilherme estava expulso do colégio, sem dar nenhuma chance de defesa, de explicação, de absolutamente nada. Ou seja, 6 anos ele estudando aí, já conhecendo todo o histórico, todo o caso dele, e mesmo assim isso foi ignorado. Isso, exatamente. Inclusive, meu ex-marido perguntou, meu ex-marido ficou tonto. E aí disse, e agora? Onde é que ele vai estudar? O que é que a gente vai fazer? E a resposta foi seca. Isso não é problema da gente. É um problema agora de vocês, da família. Ou seja, um absurdo, né? E você chegou a entrar em contato, né, com os outros pais de alunos atípicos da escola para saber o que é que eles acharam disso? Porque isso impacta também para os outros alunos. Não tenho o contato. Até pedi para o colégio, mas não forneceram. E o que é que você vai fazer a partir de agora, né, diante de tudo isso? E como está o Guilherme, né? Não, o Guilherme não sabe. Guilherme não sabe do que está acontecendo. O que ele sabe é que ele está suspenso do colégio. E, inclusive, falando que todo mundo errou e ele é o único que foi punido. Agora o Zé Eduardo, ele tem uma pergunta pra gente no estúdio. Pode falar, Zé, estamos aqui à disposição. Aí a gente está vendo a figura, pode enquadrar também o Leonardo, advogado, para falar com a gente. A pergunta é, e esse chicote ali? Tem um chicote, eu não entendi bem. Esse chicote foi achado como? O Zé Eduardo está perguntando, né, sobre uma corda, que disseram que era um chicote. Ele quer saber em que contexto também apareceu, né, essa corda, esse chicote. Então, Guilherme trouxe esse brinquedo que ele comprou em Beto Carreiro há uns 10 anos atrás, 7 anos atrás, quando ele viajou para lá com o pai, e para dar de presente para o colega dele, Christian, que é vaqueiro, da mesma sala que ele. E aí, como é que isso entrou numa confusão também, né? De que ele poderia estar querendo agredir os colegas com isso? Isso, no meio dessa confusão, quando os colegas ficaram apontando para ele, dando risada, ele foi lá dentro, na mochila, pegou a mochila e arremessou a cordinha. E aí que eles alegaram que ele estava agredindo os outros alunos. Foi uma agressão, na verdade eles não alegaram que foi uma agressão, né? Eles alegaram, foi um serial killer que eu li no documento de expulsão, que ele ia fazer um massacre em massa no Colégio Antônio Vieira. Está com essas palavras? Com essas palavras, massacre. Agora, Zé, a gente vai conversar, né, com o Leonardo Martinez, que é advogado, atua também em defesa das pessoas, né, com necessidades especiais, e vai explicar para a gente sobre o que pode, o que não pode, e diante desse caso, né, porque é muito forte você ver uma criança, um adolescente atípico de 16 anos em surto, ser classificado como se tivesse interesse em fazer um massacre em uma escola. Então, Leonardo, você já tomando conhecimento do caso, qual é a postura, né, de uma instituição de ensino quando ela aceita, né, matricula um aluno com autismo ou qualquer outra necessidade? Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Zé. Primeiro, eu preciso dizer, antes de falar enquanto advogado, eu preciso falar como pai, né? Sou pai de um adulto com autismo, meu filho tem 20 anos, então eu acompanhei não só a evolução legislativa do nosso país, como também a evolução da sociedade. E me causa perplexidade de plano, né? Porque tomei conhecimento, estou tomando conhecimento cada vez mais dos fatos, mas me causa perplexidade uma escola do porte do Antônio Vieira, né, sem nenhum tipo de contraditório, de ampla defesa, aplicar uma pena, a pena máxima, né, que é a expulsão. Não se fala em cancelamento de matrícula, mas é uma expulsão de um aluno com deficiência sem qualquer chance de defesa, com um prazo extremamente exíguo. Nós estamos falando de nem uma semana, né, do dia que ocorreu a situação para o comunicado de expulsão do aluno. Uma escola que aceita
um aluno especial? O que é que ela tem que proporcionar para esse aluno? O que é que ela tem que estar preparada? Porque me parece que houve uma falta de preparo, né, na condução desse caso. O primeiro ponto que nós precisamos destacar é que não é aceitar. Isso é obrigação, a inclusão é uma obrigação prevista na Lei 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nós não estamos falando aqui de aceitar como se fosse um favor. Isso é uma obrigação, a escola precisa se adequar, precisa promover as regras de inclusão, né? E não dá para pensar que no ano de 2025 nós teremos uma medida dessa espécie, totalmente retaliativa, sem um diálogo, sem um entendimento. Percebam que eu não estou aqui defendendo que a escola não tenha o direito de proteger o direito das outras crianças típicas. Nós não estamos falando, porque isso é o que se diz no dia a dia. Então, o adolescente tem autismo e meu filho não tem, eu vou aceitar que ele seja agredido. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um aluno que está matriculado nessa escola há 6 anos, que a escola tem conhecimento do diagnóstico dele, que a escola tem conhecimento da legislação, né? E se isso acontece numa escola do porte do Antônio Vieira, o que é que não acontece em escolas menores que não têm esse nível de estrutura e de cobrança de mensalidade? Mas eu preciso destacar, o que nós estamos cobrando aqui é o direito da ampla defesa, do contraditório. Nós estamos diante de uma situação que pode ser interpretada como segregação da pessoa com deficiência, crime previsto no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Então é preciso ter calma, porque não dá para enxergar um cidadão com deficiência ser tratado de forma da seguinte forma, porque o que eu estou observando nesse caso é assim, olha, teve um problema aqui, vamos nos livrar do problema. E o aluno com deficiência está sendo tratado como problema. E não é dessa forma que nós vamos compreender a situação. Isso é muito perigoso, se dá um recado muito forte para os alunos típicos que eventualmente praticaram o preconceito, o bullying, que disseram, o recado que se dá é, olha, tudo isso que vocês fizeram aqui e a resposta da escola é expulsar o aluno. Então nós precisamos entender e incluir melhor. Agora, Leonardo, o Zé Eduardo ele tem uma pergunta para a gente no estúdio. Pode falar, Zé. Diante desse fato medonho, triste, pesado, violento contra um garoto de 16 anos que nunca deu trabalho ao Colégio Antônio Vieira, imagine o que não acontece aí com outros alunos brancos, lindos e maravilhosos, que fazem bem pior, tá? Em qualquer colégio. O negócio é mais embaixo. E o advogado aí, doutor Leonardo, que é um dos melhores que temos aqui, falou uma verdade. A história é a seguinte, vamos nos livrar dele, agora é a hora. Não é assim, não. Judicialmente ele pode voltar à escola e mentalmente, como é que é isso na cabeça de um autista? Doutor, o senhor que tem um filho autista. Leonardo, o Zé Eduardo lhe pergunta, juridicamente falando, o Guilherme ele pode retornar para a escola, né, através de uma ação judicial? E outra, né, como fica a cabeça de um adolescente com autismo diante de uma situação como essa, né? André já explicou para a gente que ele nem sabe ainda que foi expulso, só que foi suspenso e como se essa medida atingisse aos colegas também. Mas que tipo de acompanhamento ele vai precisar agora também após esse fato? Toda a legislação e toda essa situação precisa ser encarada de forma que não se crie um antagonismo, né, de quem está certo e de quem está errado. A legislação, ela primordialmente defende o direito da criança e do adolescente. Primordialmente defende o direito da pessoa com deficiência. Então, sim, é possível, a partir do devido processo legal, da ampla defesa, demonstrando toda a segurança legislativa que existe, solicitar ou judicialmente, né, eu espero que isso não seja necessário, eu espero que seja realizado um entendimento com o Colégio Antônio Vieira, mas se não for possível, judicialmente é possível sim conseguir a reintegração desse aluno por ordem judicial, né, também medidas administrativas junto à Secretaria de Educação, ao Ministério Público também, na área do Ministério Público, apurando a questão da responsabilidade e do crime, né, porventura cometido. Mas o que nós precisamos compreender de tudo isso aqui é exatamente isso, é o indivíduo, é o ser humano.
é Guilherme, que a mãe disse, né, o nome. Ele é uma pessoa, ele e os outros alunos precisam compreender de forma ampla, de forma cuidadosa, como lidar com isso. A escola precisa e tem a obrigação de fazer a mediação para que se garanta o direito da pessoa com deficiência, do aluno com deficiência e o direito dos outros alunos também, né? Então nós estamos falando de um caso complexo, não é simples, mas em primeiro plano me pareceu que uma situação tão complexa foi resolvida de forma muito rápida e da forma mais fácil para a escola, que foi, vamos assim, descartar aqui o aluno. Pois é, um caso, viu, Zé, que a gente vai seguir acompanhando, um caso que chama a atenção, porque a André, inclusive, está já levantando esse questionamento, inclusive o preparo da escola para lidar também com as outras crianças, outros jovens, adolescentes atípicos que estudam também na escola. Já fica esse alerta para os pais, né, da melhor forma de se conduzir, porque, de fato, a educação deveria ter sido chamar todos os alunos, explicar a situação, que era um aluno em crise, orientar esses estagiários, porque se são estagiários, estão ali aprendendo, mas que deveriam também estar sob a supervisão de um profissional, inclusive para entender e perceber que uma criança literal, um autista literal, poderia sim entrar em um estado de surto ou aquilo ser um gatilho para despertar um surto, um ataque ou um comportamento que sim fugisse do controle, como foi que acabou acontecendo, que ele foi saindo, viu, Zé? Eu volto com você no estúdio. Olha, em uma determinada escola dessa, que a mensalidade é igual a do Vieira, padrão Vieira, 2 meninos de 16 anos de idade, tá? 16 anos de idade, filmaram a garota inteira tomando banho, nua, completamente despida, e espalhou esse vídeo. A garota até hoje não se recuperou. Psicologicamente, ela teve que sumir dessa terra. E os dois continuam na escola. Continuam na escola. Sabe por quê? Os pais, como dizem lá no interior, Zé, é gente graúda. Não mexe não, que é gente graúda. Mas aí numa mãe que tem um ex-marido também que acompanha, que graças a Deus tem um ex-marido presente, mas é uma mãe que cuida do filho como ninguém, não tem gente graúda, não tem padrinho político, não tem herança política. É uma mãe, ela é uma mãe, luta sozinha com o filho. Aí o que é que eles fazem? Olha o sobrenome aí. Ah, ninguém conhece, bota para fora. Só que tem um balanço geral para isso. Tem Zé Eduardo, enquanto me derem vida e energia, eu vou para cima de vocês. Eu vou para cima de vocês. Pouco me importa. Tem a nota do alguém está falando no meu ouvido, abriu direto aqui. Me dá a nota do colégio aí, por favor. Me dá a nota aí. Pois é, Zé, o Colégio Antônio Vieira se pronunciou através de nota e informou que tem em sua trajetória centenária um compromisso inegociável com o cuidado e a formação integral de seus alunos. Como instituição de educação, buscam sempre promover um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso para todos. Por se tratar de uma situação que envolve menores de idade, o colégio não irá se pronunciar publicamente sobre o caso, o que já foi encaminhado às autoridades competentes, preservando a privacidade e a dignidade dos envolvidos. Eles informaram ainda que seguem à disposição das famílias e da sociedade para o diálogo, sempre pautados pelos princípios que norteiam a missão educacional. E que o compromisso do colégio é com a inclusão e o bem-estar de toda a comunidade escolar, que permanecer aí inabalável. Este foi o posicionamento do Colégio Antônio Vieira, que se pronunciou através de uma nota, mas a gente vai seguir acompanhando este caso, Zé, porque, de fato, como você bem disse, né, uma mãe que está lutando pelo direito do seu filho, e você, claro, como um defensor dos autistas também, padrinho dos autistas, teria que estar também nesta luta. A gente sabe, já acompanha também com o Leonardo, né, essa trajetória há muito tempo, ele que já participou, né, da Associação Amigo dos Autistas, já esteve à frente também do momento em que essa legislação, né, estava sendo construída, então ele mais do que ninguém conhece também a legislação e está aqui lutando para que a educação seja cada vez mais inclusiva. Volto com você.